Olá, tudo bem, gente? Aqui quem fala é a professora Renata Cláudia, professora de ciência do Colégio José de Alencar. E hoje eu estou aqui para ter um papo com vocês sobre os vírus, tá? Nós estamos aqui, nós também estamos passando por um período muito difícil, todos nós, né? Um período em que a gente precisa ficar em casa. Então, nossas aulas foram suspensas. E aí, pensando no aprendizado de vocês, nós vamos fazer algumas aulas, né? Vamos gravar algumas aulas para vocês, tá bom? E essa é a nossa primeira aula de ciências. E sabe o que é legal? Porque essa aula de hoje não é só direcionada para uma única série. Todos os alunos do Colégio José de Alencar, desde o sexto até o pessoal do EJA, podem estar assistindo essa aula, para que você possa entender, né, o que está passando não só no nosso país, mas no mundo inteiro com essa pandemia. Porque todo esse problema está sendo causado por um único indivíduo chamado de vírus, tá? Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre vírus. Eu vou virar minha câmera aqui para a gente acompanhar a nossa aula, tá? No computador, tá bom, gente? Vamos lá. Bom, galera, o que a gente tem aqui? Nós vamos estar falando, né, como é a estrutura dessa criatura, tá bom? Vamos estar falando sobre algumas doenças que eles podem transmitir além da Covid-19, tá bom? Vamos aqui, o que na verdade é um vírus? Gente, existe muita polêmica, é algo que a gente ainda não consegue definir se se trata de um ser vivo ou não. Alguns cientistas não vão considerá-lo como sendo um ser vivo. Outros cientistas vão estar considerando os vírus como sendo um ser vivo. E aí vai algumas questões. E a primeira delas, voltando aqui para a nossa tela, os vírus são microscópicos, tá? Mas eles não apresentam uma organização celular. Por isso que ele não vai estar em nenhum dos reinos. E essa é uma característica importante, tá? Por ele não ter organização celular, a gente não vai, a maioria dos cientistas, na verdade, não vão afirmá-lo como sendo um ser vivo. Porque a teoria celular vai nos dizer o quê? Que todos os seres vivos são dotados de células. Como eles não têm, então a gente tira eles de banda. Mas tem algumas características dos vírus que fazem com que alguns cientistas acreditem que eles sejam seres vivos. Entre elas, porque eles têm material genético, porque eles têm proteínas, eles conseguem se reproduzir, e essas são características de seres vivos. Voltando aqui para a nossa tela, ó, nós temos aqui ainda, se eles não são formados de células, de que é feito então esse vírus? Ele vai ser feito de material genético, tá bom? Esse material genético pode ser o DNA ou o RNA, tá bom? Embora a gente já saiba aí, muito recentemente, que existe sim um grupo aí de vírus que pode apresentar os dois, mas na maioria dos seres vivos, ele tem o DNA, ele vai ter o RNA. E em volta desse material genético, nós vamos encontrar uma cápsula de proteínas. Essa cápsula de proteína é chamada de capsídeo. Esse nome é estranho mesmo, mas é capsídeo. É um envoltório proteico que vai estar guardando o material genético. Essa é a estrutura básica de um vírus. Claro que eles podem apresentar um outro tipo de envoltório, um envoltório lipídico, feito de lipídios, que é um tipo de gordurinha, tá, gente? Que é o caso do coronavírus, que daqui a pouco a gente vai estar falando sobre eles, tá? Agora tem uma coisa muito interessante sobre os vírus. Eles são parasitas obrigatórios. E aí a gente tem aqui, ó, duas palavrinhas para a gente entender. Primeiro, o que significa o termo parasita? Parasita é um ser que depende do outro para sobreviver, mas que ele vai prejudicar. Essa é a parte ruim dos vírus, gente. Não existe vírus bonzinho. Outros seres vivos, outros micro-organismos, né? A gente sabe com bactérias que podem ser bons e podem ser maléficos. Mas no caso dos vírus, não. Todos eles são maléficos. Não existe nenhum vírus que traga algum benefício para os seres vivos, tá? E esse ser vivo, essa estrutura viral, né, essa partícula viral, ela precisa de uma célula para sobreviver. Opa! Aí tá uma coisa importante. Os vírus, eles estão aqui presentes no ar, tá bom? Mas se eles não encontrarem, gente, uma célula para parasitar,
tá? Ele não sobrevive. Dependendo das espécies de vírus, esse tempo de vida que ele consegue sobreviver no ar pode dar uma variada, tá bom? Mas é em torno de 2 a 3 dias, esses vírus conseguem se manter de forma cristalizada, eles não têm metabolismo próprio, ele não tem vida própria. Ele começa a ter esta vida, né? Quando ele invade uma célula. E sabe o que é legal, gente? Que pode ser qualquer tipo de célula. Pode ser uma célula bacteriana, a célula de um fungo, a célula de qualquer animal e células de plantas. Então, ele pode invadir qualquer tipo de célula, tá? Vou passar aqui a minha tela, vou dar um exemplo para vocês. Voltando aqui, ó, para nossa tela no computador. Nós temos aqui um tipo de vírus, tá? Olha, gente, ele parece um robozinho, né? Pronto, esse é um tipo de vírus chamado de bacteriófago, tá? Ele é um vírus, gente, que ele invade a célula bacteriana, tá? E aí eu vou mostrar para vocês, os vírus podem ter diversas formas de se reproduzir, tá bom? Mas a gente vai falar de um tipo específico aqui para vocês entenderem. Aqui está a partícula viral, tá? O bacteriófago. E aqui é a célula bacteriana. Então, ó, ele invade, né? Ele sobe, digamos assim, em cima da célula bacteriana e ele vai injetar, olha aqui, gente, o material genético. Veja que ele não entra. O capsídeo, ele não vai entrar dentro da célula bacteriana, tá bom? A única coisa que vai penetrar na célula é o material genético, tá bom? E aí, ó, dentro da célula bacteriana, esse vírus vai fazer com que a célula trabalhe para ele. Esse vírus vai fazer com que a célula comece a reproduzir, ela fica confusa, quem é o dela, quem é o material genético dela, quem é o material genético dos vírus, tá? E aí, eles funcionam tipo piratas, tá? Os piratas quando invadem navio, eles tomam conta do navio. Eles passam a dominar o navio, pois os vírus, eles são piratas de células. Quando eles invadem a célula, eles vão fazer a célula trabalhar exclusivamente para ele. E aí elas vão começar a produzir novos vírus. Voltando aqui para nossa tela, ó. Aqui, ó, a célula bacteriana já está cheia de vírus. Eles vão refazer a cápsula proteica, né, que seria o capsídeo. Quando essa célula está bastante cheia, né, de vírus, a célula se rompe e libera esses vírus que podem infectar outras células, tá bom? Vamos para frente. E como é que o nosso organismo pode fazer? O que a gente pode fazer, gente, para nos livrar dos vírus? Gente, aí tem um problema seríssimo, tá bom? Porque uma vez dentro das nossas células, esses vírus, como eles não têm vida, a gente não pode dizer que ele morre, né? Então, eles podem se desintegrar e alguns tipos de vírus vão ficar para sempre dentro do nosso organismo. Alguns, vocês já tiveram gripe, vários vírus de gripe podem estar dentro do seu organismo, tá bom? Então, olha só, nosso corpo só tem uma forma de nos defender, que é através do nosso sistema imunitário, nosso sistema de defesa, através da produção de uma proteína chamada de anticorpos. Então, o nosso organismo precisa produzir anticorpos. Para cada tipo de vírus, ele vai produzir um tipo de anticorpo, porque é muito específico. Os vírus, eles são específicos. Então, o meu corpo precisa reconhecer esse vírus e aí, então, começar a produção desse anticorpo, dessa proteína que vai atacar os vírus, tá? Mas até o nosso corpo conseguir fazer tudo isso, nós vamos apresentar os sintomas daquela doença, tá bom? E aí, e fora isso, tia, quando eu tô gripada, eu tomo um monte de medicamento aí e fico bom. Olha, gente, ali, os medicamentos gripais, eles não servem para eles não vão atacar os vírus, eles não vão matar os vírus, tá bom? Aqueles componentes que tem nos medicamentos, eles vão aliviar os nossos sintomas. Vai baixar a nossa febre, né? Passar com aquela quebradeira que a gente tem no corpo, tá bom, gente? E vai alguns medicamentos para garganta, né? Para aliviar a coriza no nariz, pronto. Os remédios são para a cura dos sintomas. Pode olhar na caixa do medicamento que ele vai estar lá dizendo, para os sintomas de gripe. Não é para atacar os vírus, tá? Tia, e o antibiótico? Não, o antibiótico não serve para vírus, tá bom? O antibiótico é específico para ataque de doenças causadas por bactérias. Nós temos um tipo de medicação, uns antivirais, tá? Que a gente pode falar sobre eles num outro vídeo, tá bom? Mas medicamento específico para matar o vírus, a gente não tem.
tá bom? Então, a gente tem que contar com a imunidade, com o nosso organismo. Joia? Vamos aqui, ó, para esta tela. Uma coisa que vai nos ajudar bastante é a vacinação, é o uso de vacinas. O que são vacinas? São meios, acompanha comigo aqui, ó. São meios de prevenção de algumas doenças, são produzidas a partir do próprio micro-organismo, morto ou enfraquecido, ou ainda de partes dele. Quer dizer que quando você toma aquela vacina, aquela gotinha, né, na boca, ou próprio mesmo, né, através da injeção, você está sendo colocado no seu organismo micro-organismo, o próprio vírus, partículas do vírus, pedaços do vírus, tá? Ou ele pode estar morto. Para quê? Para induzir, para fazer com que o nosso organismo produza os anticorpos, vai estimular o nosso corpo a produzir anticorpos. Porque se a gente tiver em contato de novo com esses vírus, o nosso corpo ele guarda essa informação na memória. E aí a gente consegue produzir, ó, rapidinho os anticorpos e aí não dá tempo da doença se manifestar. Então a vacina, presta atenção, vou repetir para você, tá? E não pode esquecer. A vacina é um medicamento, gente, preventivo. Depois que tá doente, não adianta tomar vacina, não. Nós precisamos tomar vacina antes de adoecermos, porque ela vai ter essa função de nos prevenir de determinadas doenças. Não são todas as doenças, tá? Algumas doenças não podem, não são prevenidas por meio dessas vacinas, tá? Nós temos vacinas, por exemplo, para sarampo, nós temos vacina para gripe, tá bom? Então, nós temos uma série para hepatite, algumas formas de hepatite, então a gente tem algumas vacinas que nós tomamos desde pequenininhos, tá bom? Vamos lá. Pronto. No nosso próximo vídeo, eu vou encerrar esse vídeo agora, nós vamos falar dessa criatura, do coronavírus, tá? Nós vamos encerrar esse vídeo neste momento. Tudo vai ficar gravado aí no seu feed, você pode olhar a hora que você quiser. Pegue seu caderninho, gente, anote, faça as suas anotações, tá bom? E aí vai uma tarefinha muito simples para vocês. Falem com a mamãe, com a mãe de vocês, procurem seu cartão de vacina e veja quais foram as vacinas que vocês já tomaram durante a vida de vocês. E olhe, se tiver alguma vacina que você ainda não tomou, fala com a mamãe, deixa passar esse período, né? Porque agora tá muito complicado, mas lembre que você precisa tomar essa vacina para que você fique imunizado, para que você fique protegido. Então vai aqui um beijo da tia Renata e nós vamos para um próximo vídeo onde a gente vai falar especificamente do vilão de agora, que são os coronavírus, tá? Beijo e abraço para todo mundo. Tchau, tchau.